malta, daqui é o Master V e sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico vídeo no nosso canal. Se arrancamos para o vídeo, não esqueça já de arrebentar com o teu likezão, não esqueça também do mais importante, que é a subscrição no canal e ativar o sininho. Portanto, para começarmos já em grande, vamos começar com o 11 de flops do Benfica. O Roberto claramente será a minha escolha para a baliza do Benfica. Diz-me a tua opinião nos comentários de cada posição, se alteravas alguma coisa. O quarteto defensiva era Luís Felipe como lateral direito. Não faço a mínima ideia de quem é este Luís Felipe. Depois a lateral esquerdo era Benito, Loris Benito, jogador que na altura foi contratado ao Young Boys, vinha como uma boa promessa, o jogador suíço, mas acabou por nunca se impor. Foi um dos laterais esquerdos mais flops que passaram no Benfica e, portanto, esta foi a minha escolha. Para centrais, escolho uma dupla argentina, Lema e Conti. Lema que passou ainda no Benfica, creio que aos comandos de Jorge Jesus, na última passagem pelo Benfica. Os dois centrais que eu escolhi, acho que analisando todos os centrais que eu estive a ver, acho que estes dois, há muitos que podem ser aqui trazidos, mas estes dois são claramente os mais destacados para ser flops da equipa do Benfica. Depois do meio campo, o trio do meio campo, escolhi Cristante, Soleimani e Krovinovic. Cristante, o italiano, que agora está a se impor ao serviço da Roma, jogou ao Benfica como uma enorme promessa de Itália, acabou por nunca se impor, por nunca render aquilo que era esperado e, portanto, o Benfica na altura vendeu à Roma por empréstimo, na altura no primeiro ano, com uma opção de compra de crédito de 10 milhões. A Roma depois acabou por acionar, foi uma excelente contratação por parte da equipa da Roma, viria-se a confirmar, porque depois Cristante foi 2-3 anos titularíssimo da equipa da Roma. Os outros dois, Soleimani e Krovinovic, tinha muitas opções para meio campo de flops que o Benfica poderia ter tido, mas esta foi a minha escolha, malta. Vocês digam aí nos comentários se acham que este era o vosso trio de meio campo. Cristante, Soleimani e Krovinovic. Krovinovic ainda teve ali alguns jogos pelo Benfica, foi algumas vezes titular, poucas, teve uma boa exibição ou outra, mas nada de especial. Teve uma passagem muito curta, uma passagem negativa pelo Benfica e este médio juntei-o Soleimani e Cristante no meio campo do Benfica. Depois o meu trio de ataque vai ser Everton Cebolinha à esquerda, um jogador que na altura chegou ao Grêmio por 20 milhões de euros, foi uma das contratações mais caras que o Benfica fez até hoje. Esperava-se que chegasse aqui em Portugal, se impôsse como titular, desequilibrasse, fosse um dos melhores jogadores do nosso campeonato, acabou por não acontecer e, portanto, foi tendo sempre passagens negativas. Passou na época do JJ, na época do Rui Vitória, portanto não teve claramente ao seu melhor nível, foi uma passagem muito negativa e, portanto, Everton Cebolinha é o meu extremo esquerdo eleito para flop do Benfica. Extremo direito, Jota, jogador da formação do Benfica, uma passagem muito negativa. O Jota, o Benfica na altura tinha muitas esperanças nele, acabou por não dar em muita coisa, o Benfica acabou por vender por 7 milhões e meio para o Celtic e, portanto, Jota é aqui a minha escolha. Concordam ou não concordam com a minha escolha para o ataque e até mesmo na equipa toda até agora? O ponto de lança é claramente Raúl de Tomás, o avançado que o Benfica na altura pagou 20 milhões de euros para o Raio Vallecano. O Benfica pagou 20 milhões de euros, um jogador que tem formação do Real Madrid, o Benfica esperava imenso. O ponta de lança pagou 20 e poucos milhões e renderam. O Darwin, o Arthur Cabral não é um bom caso, também podia ter sido em conta como flop, mas comparando o Arthur Cabral de Tomás está claramente muito acima em termos de flop, ok? Este é o meu 11 inicial que eu escolhi para o 11 de maiores flops de sempre do Benfica. Vamos arrancar agora para a outra face da moeda, para o melhor 11 de sempre da história do Benfica, na minha opinião. Isto vai gerar algumas opiniões polémicas, por exemplo, eu vou já dar aqui um spoiler, eu não coloquei o Eusébio, porque eu sei que o Eusébio é a maior lenda do Benfica, sem dúvida, mas eu nunca vi o Eusébio jogar, malta. Para começar, na baliza, o Oblak, aqui foi uma escolha ela por ela, taco a taco, podia ter perfeitamente escolhido o Ederson, guarda-redes que é do City hoje em dia, teve uma passagem brilhante pelo Benfica, mas a minha escolha recaiu pelo Oblak e espero que compreendam a decisão, mas tanto um como o outro poderiam perfeitamente caber aqui na baliza do Benfica. Depois, os meus dois laterais do Benfica seria Nelson Semedo à direita, jogador da formação do Benfica, que teve, creio que, 2 temporadas na equipa principal, foi depois vendido para o Barcelona, teve um rendimento brutal na equipa principal do Benfica e para mim é o melhor lateral direito que passou pelo Benfica que eu pelo menos vi jogar. A lateral esquerdo optei por escolher claramente o Grimaldo. Grimaldo era um desequilibrador nato, um dos maiores batedores de bola parada que eu vi no Benfica e, portanto, foi a minha escolha para a lateral esquerdo. Os meus dois centrais acabaram por recair para Luizão e Ruben Dias. Ruben Dias, jogador da formação do Benfica, que é hoje um dos melhores centrais do mundo. Acabei por optar pelo Ruben Dias. Aqui não haja nenhuma dúvida. E o outro, o seu parceiro de defesa, coloquei o Luizão, histórico brasileiro do Benfica, teve muitas épocas no Benfica, mesmo há pouco tempo estava como diretor do Benfica, ou algo assim do género, mas tinha algum cargo no Benfica. Luizão teve muitas épocas no Benfica, muitas épocas de sucesso, com muitos títulos, boas exibições, foi capitão do Benfica durante muitos anos e, portanto, não havia aqui muitas dúvidas que colocaria Luizão e Ruben Dias
como dupla de centrais na defesa. Depois meio campo, acabei por escolher o Feiza como médio defensivo, número 6, jogador que conquistou muitos títulos ao serviço do Benfica, jogador que os adeptos do Benfica adoram até hoje, foi sempre um querido da massa adepta benfiquista, um jogador que deu muitos títulos, deu muito rendimento, era um polvo naquele meio campo da equipa da Luz e portanto Feiza era claramente o número 6 escolhido aqui. Poderia ter escolhido também o Matic era perfeitamente aceitável, mas acabei por escolher o Feiza. A dupla de médios centros é uma dupla simplesmente brutal, espetacular, Enzo Fernandes e Pablo Aimar. Vocês diziam nos comentários, Master V, podias ter escolhido o Enzo Pérez em vez do Enzo Fernandes. Poderia perfeitamente, malta. O Enzo Pérez foi um jogador brutal na equipa do Benfica, foi um jogador que teve imenso rendimento, foi um patrão, um comandante naquele meio campo do Benfica nos anos que esteve lá, mas a minha escolha não é uma escolha de estar certo ou estar errado, foi apenas a minha escolha, o melhor 11 de sempre que eu acho do Benfica, e portanto Enzo e claramente Pablo Aimar, mas principalmente Aimar tinha que estar aqui, como é óbvio. Enzo, acabei por colocar ao lado de Aimar, portanto uma dupla argentina brutal, e se realmente o Benfica tivesse este meio campo, cuidado, meus amigos. Depois na frente acabei por colocar Di Maria na direita. Não é bem na direita porque é um ataque basicamente contra os avançados, mas sinceramente o que interessa é os nomes. Portanto coloquei Di Maria, Jonas e Cardoso. Di Maria, como vocês sabem, não é preciso falar mais nada, tem uma história brutal no futebol, no Benfica, é um jogador amado pelos adeptos do Benfica, um ídolo no futebol, uma lenda do futebol, conquistou ao longo da sua carreira muitos títulos, é um craque autêntico, já há vários anos com grande consistência e, portanto, como é lógico, Di Maria não podia falhar aqui. Por outro lado, Jonas não era avançado, era um segundo avançado no Benfica, um goleador autêntico, fez excelentes temporadas pelo Benfica, um jogador que na altura o Benfica contratou a custo zero ao Valência, ninguém sabia, ninguém esperava aquele rendimento brutal de Jonas nos anos que passou e, portanto, Jonas é, sem dúvida, hoje um dos melhores pontas de lança, ou avançados, digamos, que passou pela história do Benfica. Falando verdadeiramente de pontas de lança, vamos terminar aqui o melhor 11 de sempre com o paraguaio mítico Oscar Cardoso, que ainda hoje, aos 41 anos, joga na Liga do Paraguai, creio que está ao serviço do Libertad, ainda continua a fazer muitos golos na Liga do Paraguai, mesmo com esta idade. Um dos melhores pontas de lança da história do Benfica, fez muitos golos, também era muito bom, de cabeça, um avançado letal dentro da área, era mortífero. Portanto, Cardoso está marcado na história dos benfiquistas, marcado na história do Benfica e, portanto, o melhor 11 de sempre da história do Benfica, na minha modesta opinião. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, como eu vos disse nos comentários, dizerem se vocês concordavam ou discordavam daquele 11 e se discordavam, porquê e qual os jogadores que mudariam. E é isso, malta, ok? Eu sou o Master V, vou-me despedir com um grande abraço. Portem-se bem e tchau.